Eu passei quase 3 anos estudando para concursos. E aqui eu tô contando apenas o tempo de concurseira profissional mesmo, tá? Porque antes disso eu já tinha feito alguns concursos, mas eu era aquele tipo concurseira de esperança, sabe qual? Aquele que só estuda quando o edital é publicado, e aí quando acaba a prova, viu que não passou, e aí para de estudar. Desse tempo, cerca de 10 meses, eu passei só estudando. E o restante do tempo, eu precisei conciliar a rotina de trabalho com os estudos. E eu posso te dizer que durante esse período, eu aprendi muitas coisas. Não é nada fácil estudar para concurso, né? Além do cansaço de conciliar a dupla jornada, tem a ansiedade de obter logo os resultados desejados, o medo de não dar conta, a solidão que a gente sente, porque por mais que as pessoas apoiem, elas de fato não entendem aonde a gente está se metendo, né? Elas não entendem quando a gente recusa convites para eventos, quando a gente fala que não tem dinheiro e depois gastou uma fortuna, né, em materiais, inscrição, despesa de viagem para fazer prova, né? Só que apesar de tudo isso, foi estudando para concursos públicos que eu descobri o quanto eu era forte, o quanto eu era capaz de enfrentar todas as minhas dificuldades, de ir atrás dos meus sonhos. Eu perdi a conta de quantas vezes eu chorei porque eu simplesmente não conseguia entender uma matéria. Então, por mais que eu me esforçasse, aquilo simplesmente não entrava na minha cabeça. Só que eu me lembro perfeitamente da emoção que eu senti quando finalmente eu consegui pegar o jeitão daquela disciplina. Sabe aquela sensação de eu sou foda? Pois é saber que eu posso aprender qualquer coisa desde que eu queira. Antes de começar a estudar para concurso, eu era uma pessoa de mindset fixo, tá? Predominantemente fixo. Eu achava que ou você é inteligente ou não é. Ou você é bom de matemática ou não é. Só que estudando para concursos públicos, eu percebi que não era bem assim, né? O mindset de crescimento surgiu em mim. E eu descobri que com vontade, com foco, com persistência, com as técnicas corretas, eu poderia sim aprender o que eu quisesse. Essa preparação para concursos públicos me ensinou a estudar. É até engraçado a gente falar isso, não é mesmo? A gente frequenta a escola desde, 4, 5 anos. Só que a gente não aprende a estudar na escola. Os professores, eles nos ensinam o conteúdo, mas eles não nos ensinam a melhor forma de assimilar esse conteúdo. E eu só descobri isso quando eu comecei a estudar para concursos. Antes eu nunca tinha ouvido falar em estudo ativo, na importância de fazer revisão. Eu achava que resumo era copiar partes do texto e eu achava que isso era uma tremenda perda de tempo, tá? Pouquíssimas disciplinas tinham uma abordagem mais voltada para a resolução de questões, né? Além disso, eu não tinha o hábito de estudar. Eu estava acostumada a estudar apenas nas vésperas das provas. Era muito mais uma decoreba do que, de fato, um processo de aprendizagem. Além disso, foi estudando para concursos que eu aprendi a ter foco. Porque não é fácil resistir à tentação de se inscrever para um concurso que publicou edital, mas que não tem nada a ver com a sua área, né? Ou recusar a proposta de emprego, mesmo não sabendo se você vai ter dinheiro suficiente, porque você se propôs a ficar um tempo só se dedicando aos estudos para concursos. Além disso, eu sempre fui aquelas pessoas que têm muitos projetos, que quer emagrecer, que quer ter filho, aprender a dirigir, aprender a falar inglês, tocar um instrumento, e eu precisei vencer a tentação de me dedicar a esses projetos paralelos durante a minha preparação para concursos públicos. Foi aqui que eu aprendi por que aquelas listas de desejos que a gente faz no ano novo não vai para frente, tá? Para mim, o segredo do sucesso é você se dedicar a um grande projeto de cada vez. Então, se você quer emagrecer, se você quer aprender um novo idioma, se você quer se casar, se você quer passar em um concurso público, as chances de você acabar sem nada disso são muito grandes. Sabe aquele ditado, quem tudo quer, tudo perde? É bem por aí, tá? Para alcançar um grande objetivo, você precisa dedicar toda a sua energia, ou pelo menos uma boa parte dela, para esse projeto.
E foi ainda estudando para concursos que eu aprendi o poder da disciplina. Só quem está nessa luta é que sabe o quanto é difícil conseguir estudar em alguns dias, né? É claro que em muitas ocasiões, gente, eu também não queria estudar, né? Eu queria dormir até mais tarde, eu queria passar o dia na frente da TV assistindo filme, eu queria ficar pesquisando bobeira na internet. Além disso, não é fácil conseguir se manter sempre motivado, principalmente se a sua família não te apoia, se você está preocupado com a sua situação financeira, né? Ou se o governo ele resolve decretar uma guerra ao funcionalismo público e aí você acha que o seu concurso não vai sair nunca mais. Só que para passar em concursos públicos, você precisa desenvolver técnicas para conseguir enfrentar tudo isso e conseguir se manter estudando, mesmo que o mundo à sua volta esteja caindo, tá? Se você esperar tudo tá bem para conseguir se estudar, a sua aprovação simplesmente vai demorar muito tempo, ou ela pode nem chegar. Então você precisa encontrar meios de se automotivar. Você precisa focar naquilo que você tem controle. Eu tomei a decisão de ser aprovada e eu acreditava fielmente que a minha aprovação ia chegar. Eu me imaginava, né? Eu já imaginava como seria a minha vida depois de aprovada, os filhos que eu teria, a casa que eu moraria. Já me visualizava como fiscal. E aí, quando o desânimo batia, não se engane, tá, gente? O desânimo vai bater. Era a isso que eu me agarrava. Então, nos dias que eu não queria estudar, que estava tudo muito difícil, eu me lembrava disso e eu encontrava forças para conseguir, para continuar estudando. Eu sei que é muito complicado olhar o lado bom da situação quando você está lá vivendo, né, bem no meio desse furacão. Mas eu recomendo fortemente que você faça isso, que você procure ser feliz agora e não só quando você for aprovado. Esse tempo estudando para concurso, ele também vai te transformar. Você vai se descobrir muito mais forte, muito mais focado, muito mais determinado, mais disciplinado. Você vai aprender a se autossuperar. Você vai se reinventar a cada reprovação. Você vai desenvolver o seu autoconhecimento. Isso é o que grandes projetos são capazes de fazer com a gente. Quando eu olho para trás, quando eu me comparo com a Juliana de antes dos concursos públicos, a diferença para mim é gritante.